Muita alegria encontrar você aqui no programa Redenção toda semana para crescermos juntos na fé. Estamos aí numa grande caminhada, no nosso retiro espiritual e meditando a obra de Santo Afonso, Uma Estrada de Salvação. Para mim é uma alegria ter a sua companhia, mas também uma bênção de Deus estar na companhia do Padre Everson, sua bênção. E para mim, Caís, é uma alegria dizer a você e a todos os meus irmãos e irmãs, Deus nos abençoe. Amém. Sim, porque na bênção de Deus, nessa caminhada que fazemos com Santo Afonso, por isso ele escolhe esse nome para o seu testamento, uma estrada de salvação, nós estamos crescendo no conhecimento do mistério da vida humana, no mistério do amor de Deus. Por isso o programa de hoje é muito importante, Caís. Qual é o tema de hoje? Então, Padre, um tema muito especial que vamos meditar hoje, da ciência dos santos. Ô Padre, será que vai ser muito difícil meditarmos esse tema de hoje? Certamente que não, porque a ciência dos santos é a ciência que o Espírito Santo quer nos levar a entender as realidades da vida a partir do olhar de Deus. E quando eu digo a realidade da vida, é a minha vida como um todo. Aí eu vou me entender o porquê que eu nasci, porquê que eu cresci, porquê que eu amadureci, porquê que eu cheguei a uma idade adulta, de uma velhice, e por que eu vou morrer. Então vai ser a ciência da vida humana. Vai ser muito especial o programa de hoje, já deu para perceber, não é? E aqui, assim como você, na sua vida e na sua luta, nós somos sempre conduzidos pela graça do Espírito Santo. Por isso clamamos juntos, vem Espírito Santo de Deus. E se você tem a oportunidade de, nesse momento aqui no programa Redenção, junto conosco, pegar a sua Bíblia e abrir na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículos de 16 a 23, vamos meditar juntos. A palavra de Deus é luz sempre para o nosso caminho. E a palavra nos diz assim, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus, que sois vós. Ninguém se iluda. Se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Pois sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Assim está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são vãos. Portanto, ninguém se glorie em homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida e a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vós, porém, sois de Cristo e Cristo é de Deus. Padre Everson, nós precisamos ter essa consciência em nossa caminhada. Caísa, refletindo sobre o tema de hoje, a ciência dos santos,
eu pensei o seguinte: Santo Afonso, que era um homem que meditava, que rezava, que contemplava, que ouvia a mensagem de Deus, certamente em um dado momento, ele leu o que nós lemos agora, quando ele então contempla a mensagem de Deus através do apóstolo, quando faz essa pergunta: acaso vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E ele, depois Santo Afonso continua contemplando: vocês, porém, são de Cristo e Cristo é de Deus. Certamente, na contemplação desse texto, Santo Afonso vai tirar todas as consequências da verdadeira sabedoria que devemos ter nesta vida para conseguirmos justamente realizar esse projeto de Deus, que é sermos o santuário de Deus. E por isso é interessante que Santo Afonso coloca para nós um pensamento logo no começo. Há na Terra dois tipos de ciência, uma celeste e outra terrestre. A celeste é aquela que nos leva a agradar a Deus e nos faz grandes no céu. A terrestre é aquela que nos leva a comprazer-nos em nós mesmos e a fazer-nos grandes na terra. Essa ciência do mundo, continua Santo Afonso, no entanto, é astúcia e verdadeira loucura diante de Deus. Porque a ciência, na palavra de Afonso, terrestre, não me leva a compreender o meu destino eterno. E São Paulo vai dizer: templos do Espírito Santo. Vocês são templos do Espírito Santo. Como realmente isso me enche de alegria, me conforta. Eu pedir ao Espírito Santo que me leve a entender cada vez mais, que Deus habita em mim agora, para que eu possa habitar com Ele na eternidade, Caísa. E eu achei muito importante quando o Padre Everson disse da questão que hoje no programa, falando da ciência dos santos, nós iríamos descobrir por que eu nasci, por que eu cheguei à idade adulta, por que eu envelheci. Ou seja, nós iremos dar um sentido para a nossa vida. E você concorda comigo que muitos de nós estamos vivendo essa ciência terrestre, por isso estamos perdendo o sentido da nossa vida, nós vamos vivendo nos entregando às coisas momentâneas, sendo que isso aqui tudo vai passar. E quando nós estamos ali vivendo a ciência dos santos, nós damos um sentido para tudo que enfrentamos nessa terra. Tudo nos faz crescer e nos aproximar de Deus, nos faz crescer na fé, na esperança. Então eu achei muito interessante quando o padre disse essa questão. Nós vamos aprender e olhar e compreender por que eu estou aqui neste mundo. Eu não estou aqui por estar. Deus não me colocou neste mundo, não me deu uma vida para fazer e vivê-la de qualquer jeito. Mas, padre, o senhor concorda comigo que nós devemos cultivar isso na nossa vida? E isso é uma luta diária, não é de um dia para o outro que eu consigo viver essa ciência dos santos? E Santo Afonso, Caísa, parece que ele está dando uma resposta para você. Quando ele diz: para aprender a ciência da salvação, é necessário ir aos sepulcros. Olha só. Vamos até os sepulcros. Que bela escola são as sepulturas. Elas nos fazem conhecer as vaidades do mundo. Na verdade, as sepulturas, quando nós olhamos, nos leva a pensar com muita seriedade a
transitoriedade da vida presente, tudo passa. Tudo passa. Mas, se um dia eu vou ser sepultado, vou ser colocado numa sepultura, aí eu ganho a ciência celeste. Eu não vou permanecer numa sepultura. Eu vou ressuscitar para a vida eterna. Por isso que Santo Afonso continua: feliz de quem recebeu das mãos de Deus a ciência dos santos. E ele completa: a ciência dos santos é saber amar a Deus. Quantos no mundo sabem belas letras, matemáticas, línguas estrangeiras e antigas, mas que proveito lhes trará essas ciências se não sabem amar a Deus? Thaís. Nós devemos gastar as nossas energias e lutar para viver essa ciência dos santos, Padre Everson. E como é importante conhecer a sepultura, as nossas fraquezas, aquilo que muitas das vezes nos tira da presença de Deus, para percebermos: isso aqui não é para mim. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Deus tem algo maior para a minha vida. Deus me quer perto dele. Deus me quer um homem, uma mulher, guerreiros para alcançar a salvação. E essa luta é diária. E não nos esqueçamos do que nos ensina Santo Afonso, que o Padre Everson sempre destaca aqui no programa. Precisamos contar com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não vamos realizar jamais o projeto divino. Naturalmente, a nossa inteligência, a nossa vontade, somos capazes de fazer muitos progressos, mas sem a efusão da força do Espírito, jamais nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da vida humana, que não termina numa sepultura. Por isso, Santo Afonso não faz esse convite. Vamos até as sepulturas, que vamos descobrir que lá não é o nosso lugar definitivo. O nosso lugar definitivo é no céu. Mais um dia aqui no programa Redenção, que temos a ajuda de uma pessoa muito especial, que tem sim contribuído muito no nosso retiro espiritual, que é o irmão André Luiz Silva Oliveira, diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade. Vamos crescer na fé juntos. Um outro pilar da espiritualidade redentorista é a Eucaristia. Jesus que quis continuar presente no meio de nós. Além de fazer a bonita experiência da encarnação, da vivência, do anúncio, da mensagem, da experiência do humano, Jesus quis fazer-se Eucaristia. Num gesto e num ato de muita proximidade, amizade e intimidade, ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, e junto com eles celebra a sua ceia. A sua última ceia, e nela ele institui a Eucaristia. Faz com que o pão se torne presença viva e real do seu corpo e que o vinho se torne presença viva e real do seu sangue. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo presente na humanidade. A instituição da Eucaristia continua se repetindo na humanidade como memorial eucarístico, como memória, como continuidade e presença do Cristo no meio de nós, através da celebração da Eucaristia nas nossas paróquias, santuários, comunidades, e também através do culto eucarístico fora da missa, adoração ao Santíssimo, a bênção ao Santíssimo Sacramento, ou a adoração que nós prestamos no momento em que nós passamos por uma igreja, diante do sacrário. Jesus quis permanecer no meio de nós, quis continuar junto de cada um de nós.
E a forma encontrada por ele foi instituindo a Eucaristia, deixando perpetuamente esta memória, esta presença real e divina do seu corpo e do seu sangue. Isso significa o quanto Deus ama a pessoa humana. Além de fazer-se humano, quis fazer-se presença eucarística para permanecer no meio de nós. Esta presença não é simbólica, mas é real. Jesus é realmente Eucaristia e Ele está realmente presente no meio de nós, de forma que Ele continua ainda hoje a estar ao nosso lado, a nos ensinar, a nos orientar, a nos encaminhar em direção ao seu reino. Que nós possamos ser pessoas eucarísticas e tomar parte desta beleza do reino de Deus. Irmão André Luiz, vamos crescer juntos, foi o convite que a Caísa fez para convidá-lo para o senhor apresentar, e o senhor apresentou. Por isso, nós queremos dizer obrigado, irmão André Luiz, por nos ajudar a crescer. Muito obrigado, irmão. E aqui no programa Redenção, neste caminho de que nós trilhamos em busca da santidade para alcançarmos a salvação, nós aprendemos também com a Virgem Maria a sempre depender da graça de Deus. E lá no Glórias de Maria, Santo Afonso diz assim: a esposa do Espírito Santo convinha uma santidade sem par. E ele continua falando sobre Nossa Senhora e diz: o Espírito raptou para si a eleita de Deus e a escolhida entre todas. Por isso, achou-a o anjo logo cheia de graça, mesmo antes de ser de Deus, de ser mãe de Deus, e saudou-a nestes termos: ave cheia de graça. Nós estamos aprendendo aqui no programa, não é, Padre, que Nossa Senhora foi escolhida, eleita de Deus e sempre conduzida pelo Espírito Santo. E a reflexão de Santo Afonso, que é um santo mariano, a contemplação que ele sempre faz de Nossa Senhora, a escolhida para ser a mãe através da ação do Espírito Santo. Então Maria está colocada dentro da ação da Trindade Santa, filha predileta do Pai, mãe do Filho amado de Deus, esposa do Espírito Santo. Por isso, se ela está inserida dentro da Santíssima Trindade, ela tem que ser realmente santa em todos os momentos da sua vida. Por isso, desde a sua concepção, jamais nenhum pecado esteve em Nossa Senhora. Santo Afonso, ele vai lá para as montanhas de Escala. E lá ele se depara com uma situação que jamais ele imaginava existir, porque vivia lá no reino de Nápoles, uma cidade grande, aquele burburinho todo. Lá ele encontrou pessoas pobres, humildes, mas ávidas de Deus. E por isso ele se entrega totalmente. Ele que fora para lá para descansar, ele se entrega na evangelização dos pobres cabreiros. Na montanhosa Escala vivia um grupo de pastores que tinham fome do Evangelho de Deus. Eram pessoas muito humildes, que viviam em condições de extrema pobreza econômica e espiritual. Santo Afonso se lembrou das palavras do profeta Jeremias. As crianças choravam por pão, mas não havia ninguém para alimentá-los. E quando esteve em Escala,
Santo Afonso conheceu a irmã Maria Celeste Crosta Rosa. Na época, ela trabalhava na fundação de uma nova congregação de irmãs contemplativas. A Ordem das Irmãs Redentoristas tinha o propósito de vida que fazia uma imitação real da vida de Cristo. Irmã Celeste levou a Santo Afonso uma mensagem do Pai Eterno. O Senhor deseja que deixe Nápoles e venha para Scala fundar a Congregação dos Homens para a Evangelização. Essa mensagem marcou para sempre a história da Igreja. E o pensamento de Santo Afonso que hoje vamos meditar juntos aqui no programa Redenção diz assim: meu verdadeiro e perfeito amante, onde encontrei quem me tem amado como vós? No passado, eu perdi tempo procurando saber coisas que nada me ajudaram a alma e pouco pensei em saber amar-vos. Vejo perdida minha vida, sinto que me chamais a vosso amor. Eis-me aqui, tudo deixo, de hoje em diante meu único pensamento é dar-vos prazer, meu sumo bem. Padre Everson, nós gastamos tanta energia com tantas coisas neste mundo e nos esquecemos que devemos lutar para amar a Deus cada vez mais. E a experiência que Santo Afonso faz é muito profunda, uma experiência de vida muito inteligente. Aos 16 anos, já doutor em ciências jurídicas, doutor em direito canônico, logo começa a trabalhar, um advogado afamado, todo mundo queria que ele defendesse, mas ele aprofunda nos conhecimentos jurídicos, um homem de uma sensibilidade muito grande, poeta, pintor, mas ele vai descobrindo que toda a ciência humana não vale nada diante da ciência divina. Por isso, esse pensamento de Santo Afonso é muito importante. Ele faz essa transição de estar agarrado à realidade humana para se abrir e deixar-se tomar totalmente pelo amor de Deus na sua vida, Caísa. E para seguirmos os ensinamentos de Santo Afonso, lutarmos como ele lutou, nós precisamos viver a oração, cultivar a oração em nossa vida. Por isso agora nós convidamos todos para rezar conosco. Com Santo Afonso vamos rezar. Senhor, eu vos prefiro a tudo, saúde, riquezas, dignidades, honras, louvores, ciência, consolações, esperanças, desejos. E vos prefiro até mesmo as vossas graças e dons. Quero somente a vós e nada mais. Como posso amar outra coisa, vendo-vos morrer por mim na cruz? Ao vos ver morto, acabunhado de dores, tenho de vos amar. Renuncio a todos os meus desejos, às consolações e a todas as coisas criadas. Somente vós me bastais. Dai-me a graça de não pensar em nada mais que em vós, de somente a vós procurar, meu amor e meu único bem. Mãe de Deus, Maria, obtende para mim a perseverança. Amém. É uma luta diária e nós não podemos desistir. Precisamos olhar para as nossas fraquezas, incapacidades e dizer para o Senhor, me ajuda, porque o que eu mais quero é crescer no seu amor. E Padre, que bom é saber que o programa Redenção é um instrumento de graça de Deus para tantos que estão lá querendo viver a sua fé e alcançar a salvação. Caís, eu agradeço muito a Deus ter nos colocado como instrumento para levar as pessoas a crescer nessa ciência divina com muita humildade. Quem sou eu? Quem sou eu?
nada mais que um instrumento de Deus. Então, hoje, ao me despedir, quero agradecer a todos que me permitem viver esse momento da redenção. Mas vivemos com as bênçãos de Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença, o meu carinho, sim, o meu carinho muito grande por todos e por cada um, por cada uma. Fiquem com Deus, até a semana que vem. Sempre nos encontrando aqui no programa Redenção, uma alegria também para mim ter a sua companhia. Assim a gente vai crescendo juntos, não é? Que Deus nos abençoe sempre.